Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. No podcast de hoje falamos de ESG. 3 letras que representam 3 dimensões e que norteiam, ou pelo menos deviam, a atuação das empresas. Environment, Social and Governance. O compromisso com a sustentabilidade já andava no léxico há muito tempo, mas chegados ao final de 2021, na aurora da nova legislação europeia e nacional, quase saídos de uma pandemia que acelerou uma reflexão que era urgente, o ESG já não é algo nice to have, é um must have. Na PLMJ dizemos ainda bem e já vem tarde. É sobre ESG que falamos hoje e um roadmap para como começar a construir e consolidar este caminho sem retorno. António Miguel é um Managing Partner da MEIS, empresa de investimento de impacto, que tem por trás a Fundação Carlos Gulbenkian e à qual a PLMJ orgulhosamente se associou já há quase 4 anos. Bruno Ferreira, Managing Partner da PLMJ e o maior ativista da sustentabilidade, junta-se a esta conversa. António, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Se calhar começávamos por destruir mitos, nomeadamente o de que olharmos e agirmos sobre estas dimensões compromete resultados financeiros, a prosperidade das empresas, mas na verdade é da oportunidade e de condição de crescimento das empresas que falamos quando falamos de ESG, não é? Na verdade, eu podia dar uma série de fontes que mostram que todos os fundos e ativos sob gestão que têm considerações sociais, ambientais e de governance, ESG, têm uma melhor performance do que aqueles que não têm esse tipo de considerações. Mas para nós aquilo que é importante e aquilo que dizemos sempre é que o impacto social e ambiental é a maior oportunidade económica dos nossos tempos. E há 4 razões muito simples para isso. A primeira é que as organizações que têm este tipo de preocupações são muito melhores em gestão de risco, porque têm um escrutínio maior, porque se focam muito mais em tentar mitigar os impactos negativos e, por definição, tornam-se melhores gestoras de risco. Em segundo lugar, porque é uma forma de ter um maior envolvimento com clientes. Cada vez mais clientes e outros stakeholders à volta se preocupam com estes temas, por isso as organizações que têm estas preocupações têm um muito maior envolvimento e de maior proximidade. Em terceiro lugar, atração de talento. Quem sai hoje da universidade, seja em que área de estudo for, quer trabalhar para organizações com propósito, por isso quem quer acesso ao maior talento tem impacto como uma forma de o atrair. E por fim, o setor financeiro está a alterar o paradigma da sua alocação de ativos e o custo de capital das organizações com preocupações sociais e ambientais está a ser cada vez menor comparado com aquelas que não têm. E é sempre bom olharmos para isto com métricas objetivas e com estes argumentos. Bruno, os nossos clientes e as empresas portuguesas, já notas que de facto já estão numa lógica must have ou ainda estamos a fazer caminho? Não, acho que ainda estamos a fazer caminho. Agora acho que as nossas empresas estão a reconhecer que estão a ser confrontadas, olhando para este business case que o António falou aqui, com o facto de não ser possível ter uma atividade de outra forma que não esta, em termos de médio prazo, pelo menos. E eu acho que isso já se torna evidente no dia-a-dia e depois tem não só efeitos positivos do lado do lucro, digamos assim, dos benefícios que isso tem para o desempenho financeiro da atividade, mas depois tem um spillover effect num conjunto de outras características da empresa, na forma como consegue recrutar, na forma como consegue gerir os seus riscos, que é bastante positiva, e eu acho que isso já está a ser reconhecido. E, portanto, não só vai sendo reconhecido como o caminho legislativo e das exigências legais há de acabar por se encontrar com esta exigência. E estamos num momento, desse ponto de vista legislativo, bastante turning point. A pandemia, ou este ano e meio que passou, tornou a sustentabilidade incontornável. Basta olhar para um PRR e perceber que a alocação de fundos estruturais vai ter de passar por uma matriz ESG. Acho que seria bom refletirmos um bocadinho sobre isso também. Onde é que estamos do ponto de vista legislativo? Para onde é que estamos a caminhar? Eu acho que há dois aspectos que podíamos dizer em termos mais amplos numa perspectiva legal. O primeiro aspecto é a legislação e as novidades legislativas que podem sair, e aí aqui a grande novidade é a diretiva sobre corporate due diligence,
cuja proposta foi aprovada pelo Parlamento Europeu e irá ser agora discutida entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, e, portanto, isso vai exigir que as empresas grandes verifiquem toda a sua cadeia de valor em termos do impacto que tem em matéria de governance social e ambiental, e vai exigir não só que as próprias empresas grandes façam essa análise, mas que verifiquem todos os seus fornecedores e todos os seus clientes, qual é o impacto que eles vão ter, e, portanto, num prazo relativamente curto de 1-2 anos, vamos ter novidades legislativas sobre essa matéria, para além do resto da legislação do setor financeiro que já existe, em termos de reporting, e de tentar, no fundo, adaptar a regulação financeira a este ajustamento da alocação de ativos que o António estava a falar. E depois há um outro aspecto mais amplo, que é os gestores das empresas olharem para os seus deveres legais e começarem a pensar se a forma como eles estão a desenvolver a sua atividade está a cumprir com os deveres fiduciários que são exigidos dele pela lei, no sentido de determinar se, ou seja, é claro que a lei não diz se uma empresa deve ser gerida de forma A, B ou C, não é? Basicamente o que a lei diz é que os gestores devem usar aquela que é a melhor técnica e a técnica mais atual para desenvolver a atividade com respeito pela lei. E eu acho que o que estamos a começar a ser confrontados é que tem passado a existir um consenso no sentido de identificar como a melhor forma de desenvolver a atividade uma forma que esteja alinhada com os critérios ESG. E, portanto, eu acho que já são aqui as duas vertentes. Uma é o que é que a própria lei pode vir a exigir, e outra é nas exigências que já existem da perspectiva dos deveres fiduciários e da melhor forma de gestão e do melhor desempenho que os gestores das empresas têm de ter, que já há aqui uma mudança e um movimento no sentido de consensuar de que existe uma forma diferente de gerir as empresas. Este tema que o Bruno falava, eu acho que é super importante relativamente ao dever fiduciário. Eu, não sendo de direito, não entendo nada de experiência este nessa podcast área. não é sobre direito, António. Eu sei, mas só porque estamos a falar de regulação, a forma como eu vejo, há sempre duas abordagens, não é? Ou a regulação antecipa, de certa forma, a realidade, ou aquilo que vai acontecendo influencia como a regulação acontece. E o dever fiduciário é muito interessante porque nós quando vemos, e há um estudo em Inglaterra que saiu sobre isso, quando nós vemos o dever fiduciário, por exemplo, dos grandes gestores de ativos, em que tipicamente há uma unidimensionalidade de olhar para o nosso dever é maximizar o lucro, se a maximização do lucro acontecer a todo o custo, nomeadamente ao custo das comunidades envolventes, do planeta, em termos sociais, em termos ambientais, o que seja, se calhar essa noção de dever fiduciário, como o Bruno dizia, não é a mais completa. Há muitos movimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, com a Business Roundtable, que se juntaram as empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, para ter uma nova definição do que é este dever fiduciário. Se esta definição, que se vem alterando, influenciada pela regulação, tiver em conta temas sociais e ambientais, o que este estudo de Inglaterra dizia é que, por exemplo, o impacto dos fundos de pensões de alocarem mais ativos para ESG tem um impacto 21 vezes superior por pessoa do que eu alterar as minhas rotinas do dia-a-dia para, por exemplo, não andar de carro e andar de bicicleta. Isto não é para dizer que nós não temos uma responsabilidade individual, temos uma responsabilidade individual que é fundamental, nem que seja por uma perspectiva de educação e intergeracionalidade. Mas aquilo que a regulação pode influenciar mexe muito mais a agulha sistemicamente nestes temas do que qualquer coisa que nós possamos fazer individualmente. Sim, e essa, desculpa, Alexandre, e essa alteração da regulação, ela, eu acho que no fundo está a acontecer de duas formas. Uma é novas exigências legislativas, a outra é uma evolução daquilo que se concebe por gerir bem uma empresa. Não é? Há uma espécie de ética associada a isto, há um pano de fundo que vai para lá da regulação. Sim, não, é mais não só ética, mas também técnica. Sim. No sentido de a lei nunca vai dizer
como é que um CF, qual é a decisão que o CFO vai tomar ou que o CEO vai tomar, não é? A lei só vai dizer, gere isto da melhor forma para atingir determinados objetivos. E o que está a acontecer é que a melhor forma está a evoluir num sentido diferente para acautelar outras preocupações do que acontecia anteriormente. E este exemplo da Business Roundtable é isso, não é? Porque a Business Roundtable são um conjunto de gestores que de repente disseram que deviam ser outros os critérios, ou os critérios que eram utilizados deviam ser complementados com critérios adicionais, não é? Eles não foram propriamente substituídos, e portanto aqui é que há esta parte interessante de que há uma dupla evolução e que eu acho que depois vai dar um encontro extraordinário no fim. António, nós já fizemos aqui na PLMJ algumas coisas com empresas, umas maiores, umas mais pequenas, sobre como é que se avança então na implementação daquilo que são novos critérios de gestão. A verdade é que nós chegámos a esta discussão ESG, que para ti já será super antiga, para o Bruno também, mas para a generalidade das empresas, quando se pensava em sustentabilidade, pensava-se em voluntariado, em filantropia, já muitos o fazemos há muitos anos, a Fundação PLMJ tem 20 anos, mas isto é altamente curto para quando nós estamos a falar de ESG. E o que nós sentimos de muitas empresas que aqui estiveram e que vão estando em coisas que vamos promovendo nestas áreas, é que é difícil começar. Como é que começas? Sentas-te um CEO, senta-se à mesa, e como é que começa esse trabalho de mapeamento, de tomada de decisões, já neste sentido que temos estado a falar até agora? Aquilo que te peço quase é um roadmap para estas empresas. Em primeiro lugar, tudo o que é, ou seja, estes temas são relativamente recentes, já vêm de algumas décadas atrás, agora estão a ganhar bastante momentum. Eu penso que muito impulsionados pela pandemia, porque corrobora esta tese de que é impossível continuarmos a ter negócios que fecham os olhos ao impacto que têm, mas só queria dar uma nota que tudo aquilo que tem a ver com responsabilidade social corporativa, voluntariado, etc., é muito importante, mas como dizias, não chega. E não chega porquê? Não chega porque muitas vezes não está relacionado com o negócio. Por isso, quando eu penso num roadmap para decisores de empresas que querem pensar como é que podem integrar estes temas numa perspectiva de tanto fazer bem como conseguir manter lucros e a tal ideia da oportunidade, e esse como oportunidade de crescimento. Eu acho que a primeira coisa que devem fazer é ouvir os seus stakeholders, porque quando nós ouvimos os nossos clientes, por exemplo, sendo uma empresa de bens de consumo, se calhar vamos perceber que há coisas que podemos alterar nos nossos produtos que vão aumentar a willingness to pay ou a capacidade dos consumidores de quererem mais ou pagarem mais, ou até pagarem mais pelos nossos produtos. Quando nós ouvimos as comunidades locais, se calhar percebemos que na nossa cadeia de valor de fornecedores podemos criar emprego local e desenvolver a economia local de uma forma que nos dá até mais controle sobre a nossa cadeia de valor e cria valor para a economia local. Quando nós ouvimos os nossos colaboradores, que são stakeholders internos fundamentais, se calhar percebemos que existem ideias internas que podem direcionar o nosso negócio, porque muitas vezes o CEO ou a CEO está muito distante da realidade do dia-a-dia e é alguém que está num departamento muito operacional que consegue encontrar as melhores soluções que podem ter um impacto positivo. Por isso, eu penso que a primeira coisa a fazer é escutar. E depois de escutar é não ter aquele, em inglês diz o God complex, de que podemos resolver tudo. É impossível resolver tudo. E eu gosto muito quando vejo decisores de empresas a dizerem que não a boas oportunidades, porque significa que têm uma estratégia. Por isso, depois de escutar e de definir prioridades, isso ajuda estas empresas a definirem uma estratégia. A estratégia é como é que eu vou integrar estas considerações nos meus produtos, bens e serviços, como é que eu vou integrar internamente nos meus colaboradores e como é que eu vou alocar os recursos para garantir que a implementação é eficaz. E para garantir que a implementação é eficaz é impossível atacar todas as frentes de uma só vez e temos que escolher. A parte final disto é monitorizar tudo. Muitas vezes quando nós olhamos para temas de sustentabilidade e ESG, achamos que é um one-off ou é um destino
destino. E é quase uma coisa, pelo menos até agora, e acho que estamos a fazer o caminho para não ser, é quase entendido como uma manobra de marketing qualquer. Eu faço um produto hiper sustentável, digo isso uma vez e as pessoas aderem à ideia, mas depois a falta de consistência nisso ao longo do tempo às vezes dá uma certa ideia de greenwash, de usar o ESG para greenwash, e é esse caminho que é preciso evitar. Exatamente, ou seja, não é um destino, é um processo que deve ser um processo de gestão, tal como qualquer outro processo de gestão de risco, de gerir o negócio no dia-a-dia. A sustentabilidade, o ESG deve fazer parte desse processo. E o tema de marketing é interessante, em primeiro lugar porque em 2021 é um ano muito mais difícil para se fazer greenwashing do que era há 5 anos atrás, porque o escrutínio é muito maior. E em segundo lugar, porque eu pessoalmente não acho que faça qualquer tipo de mal que a sustentabilidade seja utilizada como marketing, desde que aquilo que são os claims que são feitos Sejam reais. sejam reais, exatamente. Ainda assim, e tenho de fazer a pergunta, ok, não podemos atacar tudo, temos que partir o problema às postas, como se costuma dizer, mas 3 coisas que não podem faltar numa estratégia de ESG. Ouvir os stakeholders, a legitimidade nunca está de cima para baixo, está ao nível horizontal e de cima para baixo e de baixo para cima. Definir quais é que são as prioridades e ser muito concreto sobre o que é que significa sucesso, porque isso significa que sabemos para onde é que as empresas querem ir, em vez de tentarem ir para várias direções e depois ser só um reporte de coisas alcançadas, em vez de ser um reporte daquilo que era a definição de sucesso, isso aconteceu ou não. Vai bater um bocadinho aquela discussão das 500 empresas que se juntaram para pensar se há outra forma de fazer as coisas. Exatamente. Bruno, na PLMJ nós começámos a fazer este exercício, foi o nosso primeiro relatório e foi um pouco isto, ouvir, tirar conclusões, partir o problema às postas e tentar ser consistentes todos os anos. Sim, eu acho que a descrição que o António fez do processo foi aquilo que nós tentámos seguir aqui internamente, até com a ajuda do António e da equipa dele. Nós historicamente já fazíamos, e até um bocadinho falando na tua pergunta inicial ao António, na comparação entre o CSR tradicional e a preparação de um relatório de sustentabilidade e ter uma estratégia de sustentabilidade. CSR, Corporate Responsibility. Corporate Social Responsibility. Exatamente. Já tínhamos isso, fazíamos um relatório tradicional nesse sentido, que descrevia um bocado as nossas atividades de pro bono, filantropia, e portanto agora procurámos fazer uma mudança de paradigma através do nosso primeiro relatório de sustentabilidade, que inclui também GRI reporting, como o António estava a dizer, neste último aspecto. Eu acho que agora o grande desafio, tendo passado por este processo, o grande desafio é mantê-lo e fazê-lo todos os anos e controlar todos os aspectos permanentemente, todos os elementos que foram identificados de impacto nos nossos stakeholders e daquilo que os nossos stakeholders valorizam. Mas eu acho que o grande desafio, até o desafio inerente à tal mudança de paradigma, e que o António estava a falar no facto de ser algo que está relacionado com o core da nossa atividade ou não, vai ser precisamente tentar ver que shift é que pode ser feito nesse sentido. Ou seja, uma coisa é o impacto que nós temos externamente, a nossa pegada ecológica, o impacto social no nosso bairro, etc. E outra coisa é olhar para o core da nossa atividade e ver no trabalho dos nossos clientes qual é o impacto que eles têm e ajudá-los a também terem consciência do impacto e a fazerem um caminho num sentido similar àquele que nós estamos a fazer, não é? Nós temos profissionais extraordinários no escritório e quanto mais desses profissionais extraordinários estejam a contribuir para uma reflexão em empresas que também estejam a fazer uma reflexão parecida com a nossa, eu acho que melhor é. Queremos criar uma pandemia de sustentabilidade nas empresas. Mais impacto nós conseguimos ter. Isso mexe com o core de uma organização, não é? Até porque mexe com decisões de
aceitação ou não de clientes, com investimento da própria organização em trabalhar mais com clientes que estejam mais alinhados com esta preocupação e, portanto, é algo que expõe muito o core do que é ser advogado e de como esta organização funciona. Mas é algo que, no fundo, obriga a uma reflexão muito profunda e corajosa também. E que irá demorar também muito tempo, mas que nos permite depois também ter esta conversa com os nossos stakeholders e no fundo, podermos enfrentar este problema com os nossos stakeholders e discutir com eles não só o impacto que nós temos por deixar a luz do gabinete acesa, mas também o impacto que nós temos ao trabalhar com determinado tipo de clientes que também têm um impacto bastante significativo e que pode ou não estar preocupado com esse impacto e com o caminho que segue. Isso é muito curioso, porque quando nós pensamos, por exemplo, nas indústrias com maior pegada carbónica, com maior impacto, provavelmente pensamos em indústria petrolífera, indústria da moda, têxtil, enfim. Mas na verdade aquilo que descobrimos e temos vindo a descobrir é que as sociedades de advogados têm um papel fundamental, porque se há alguém... Há uma capilaridade, não é? Exatamente, é quase como se fosse as sociedades de advogados, uma camada horizontal. Se há alguém a quem os grandes decisores destas empresas, destas indústrias ouvem, é aos seus advogados, o que coloca as sociedades de advogados num papel privilegiado para ajudar estas empresas a fazer este caminho. E, por exemplo, quando falamos de alinhamento à área de negócio e sustentabilidade, obviamente que mitigar, reduzir a pegada carbónica das sociedades de advogados, como o Bruno dizia, desligar a luz, etc., fundamental. Mas todas as áreas de responsible business e desenvolvimento nesta área é um alinhamento total entre o negócio e deixar a sociedade e o planeta melhor do que encontramos há alguns anos. Falavam há pouco da questão do reporting. Isso é uma coisa que parece francamente uma novidade nesta nova era que nós estamos. Ou seja, já não é meio empírico. Nós, quando sabemos que fazemos pro bono, a filantropia e tudo mais, sabemos que estamos a ajudar, obviamente, mas há aqui uma nova dimensão de compromisso contabilizável daquilo que nós andamos a fazer. E nesse aspecto eu gostava de te ouvir um bocadinho sobre a questão do reporting, a questão de haver métricas comparáveis, que façam também as empresas portuguesas poderem ser comparáveis com empresas internacionais, e demos espaços grandes nesse sentido. A Mesa ajudou-nos, gostava de te ouvir falar um bocadinho também dessa parte. O reporting, a prestação de contas, é muitas vezes vista como algo quantitativo, mas na verdade nós achamos que o mais interessante é a parte qualitativa que usa os dados quantitativos para perceber a realidade e qual é que é a história. O que é que isto significa? Significa que, obviamente, prestar contas implica partilhar através do GRI, do Global Reporting Initiative, que é aquilo que a maior parte das empresas adota, não tanto as sociedades de advogados adotam a nível mundial, a PLMJ adotou. Significa prestar contas em termos dos principais indicadores económicos, sociais, ambientais e de governance, e agora monitorizá-los ano após ano. E por isso, como temos uma bitola inicial, conseguimos perceber sempre se estamos a melhorar ou não. Mas aquilo que é interessante na prestação de contas é, também ainda na parte quantitativa, de escutar os nossos stakeholders, é conseguir quantificar quais é que são os temas que são prioritários. E há um exercício muito interessante que é cruzar quais é que são os temas que são prioritários para os nossos stakeholders e quais é que são os temas que são prioritários para nós enquanto empresa e qual é que é a importância que tem para o nosso futuro. E do cruzamento dessas prioridades surge, vou usar o termo técnico, uma matriz de materialidade que nos dá as pistas para onde nos focarmos. E depois temos o último elemento, que é assim que temos esse foco, conseguimos definir objetivos. E uma das coisas que muitas vezes as prestações de contas falham é em olhar retroativamente para aquilo que foi feito. O que eu penso que foi interessante neste exercício de reporting da PLMJ é que não só olha para aquilo que foi feito em termos de desempenho nas várias áreas, como define objetivos para o futuro. E entramos numa lógica importante de checks and balances, não é? Exatamente, o que permite definir as expectativas e cumprir ou não essas expectativas. O último ponto que eu queria dizer
não é único, mas é raro, é para nós um dos elementos que nos deixa muito orgulhosos de fazer parte deste projeto de reporting com o PLMJ é o tema da honestidade. A prestação de contas que foi feita num tom de honestidade, não só da honestidade daquilo que foi alcançado, mas da honestidade relativamente àquilo que não foi alcançado ou em que o desempenho não é tão bom quanto se gostaria que fosse. Há outros exemplos a nível internacional e eu acho que isso cria um bom palco para que nos próximos anos possamos ver como é que as coisas vão evoluindo de forma positiva nessas áreas prioritárias para os stakeholders que foram consultados. Eu acho que foi um exercício honesto, como dizias, e corajoso da PLMJ, na medida em que é difícil aceitarmos e come to terms com o facto de ainda não estarmos onde devíamos numa série de indicadores, mas sobretudo que seja também um exemplo, Bruno, para que em empresas de serviços, onde é mais às vezes difícil fazer este tipo de exercícios do que é numa empresa, como o António há pouco falava, num produto que tu vendes ao mercado, um produto, enfim, num B2C, é uma coisa um bocadinho mais fácil de perceber onde é que está a exigência. Achas que há formas de melhorar o contexto legislativo e de incentivos para que de facto isto se contamine o tecido económico português? Eu acho que em países como Portugal isso depois acaba por ter uma importância e uma força relativa, porque em Portugal o enforcement de obrigações legais acaba por ter várias fragilidades. Ou seja, tu, enquanto noutros países depois tens mecanismos de enforcement muito rigorosos, em Portugal isso acaba por não ser tanto o caso. O que significa que eu penso que para nós a mudança de mentalidade e a mudança cultural é bastante mais importante do que a mudança legal. Aliás, porque o exemplo de outros países é que o enforcement também muitas vezes é feito com base nessa convicção cultural de que se está a fazer o que está certo e que aquilo é o caminho para seguir. E, portanto, eu acho que é difícil que isso aconteça. Só que depois também esta mudança, digamos, de mentalidade ou de cultural numa organização, por exemplo, como a nossa, que está em transformação e que acha que também consegue fazer os seus clientes, ajudar os seus clientes na transformação. E quando nós fazemos esse caminho, depois também é sempre algo muito existencial que nos obriga, no fundo, a olhar para trás e a viver com aquilo que já fizemos e a tentar melhorar e a reconhecer também que já fizemos coisas boas. Ou seja, o exercício é honesto nos dois sentidos. Sim, não é um exercício de autochicoteamento. Exato, é honesto nos dois sentidos, de reconhecer também o que foi bem feito. Agora, isso é da própria natureza da transformação, não é? É tu tentares sempre, no fundo, viver bem com a tua história e tentar planear um futuro melhor e, portanto... Desse ponto de vista, acho que é quase como nós tentamos levar a nossa vida, não é? Estamos sempre numa lógica de não sermos um produto acabado e de podermos estar melhor daqui para a frente do que estivemos para trás, ainda que tenhamos tentado estar bem para trás. Ias a dizer, António? Ia dizer, não deixa de ser curioso isto que o Bruno disse de mais do que mudança legal ser a mudança cultural, de mentalidade, e eu penso sempre que nós temos que atuar em duas frentes, né? No agora e na causa ou na raiz. E a raiz está nos jovens que saem da faculdade, virem já com essa mentalidade, e é interessante porque, como parte do processo de prestação de contas, a PLMJ sugeriu que falássemos e escutássemos quais é que eram as necessidades e as ideias dos alunos de faculdades de Direito do país, e por isso eu acho que atuar nas duas frentes, no agora, mas nessa intergeracionalidade, é essencial para que os advogados daqui a 5, 10 anos, por exemplo, já tenham isso. E se isso puder aplicar a todas as outras áreas, escolas de negócio, engenharia, etc., é fundamental. Temos a tal pandemia da sustentabilidade, Exatamente. Uma que é bem-vinda. Muito obrigada aos dois pela participação no podcast da PLMJ.